Então, amados, hoje nós vamos dar continuidade à série que o pastor Jean iniciou na semana passada, chamada Gênesis, né? Gênesis, muito legal essa série. Quem foi ministrado semana passada? Eu fui muito ministrada, né? O Senhor é aquele que fala e quando Ele fala, Ele ordena que o caos se torne em ordem, né? Ele dá ordem ao caos, ele transforma realidades, situações, circunstâncias, corações, ele transforma tudo, né? E essa consciência que nós precisamos ter de que o Senhor continua ordenando, né, ao caos que ele se ordene. Então, foi uma bênção, eu fui muito ministrada. Hoje, obrigada, Marcinha. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o capítulo 3 de Gênesis. Quem sabe o que está no capítulo 3 de Gênesis? O pessoal da IBD aí vai ter um déjà vu, né? Vai pensar, acho que eu já ouvi isso aqui antes, que acabei de ministrar essa aula na semana passada ali. Capítulo 3 fala da queda, né, gente? Pensa que o resto da Bíblia seria diferente se não tivesse o capítulo 3, né? Seria tudo diferente se não houvesse capítulo 3. Mas tem o capítulo 3 e a gente precisa encará-lo, né? Amém. Semana passada, nós vimos que Deus, como Criador, ordena as coisas acontecem. Ele ordena e tudo obedece o seu comando, né? Ele fala com a criação inanimada e ela obedece, né? Os luminares tomam os seus lugares, as águas tomam os seus lugares, o firmamento toma o seu lugar. Ele dá ordem para a criação viva, mas inconsciente, e ela obedece, né? As plantas, os peixes, a criação toda, os animais, eles obedecem o comando do Senhor. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o homem. Então eu gostaria que você abrisse comigo Gênesis 2, do 8 ao 9. Assim que você encontrar, você pode se colocar de pé. Gênesis 2, de 8 a 9. E aí depois a gente vai para 15 a 17. Então vamos lá. Então, Deus preparou um lugar. Aí, deixa eu ler nessa versão da NVI. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. Então, o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Vamos para o 15 agora. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Amém. Pode se assentar. Vamos orar. Amém, Senhor. Que o Senhor ministre os nossos corações nessa manhã. Que o Senhor continue falando. Que o Senhor continue ordenando ordem ao caos. Que o Senhor continue resgatando. Que o Senhor continue, Pai, buscando aquele que está perdido, aquele que está confuso, aquele que está fugindo, aquele que está com medo. Senhor, que o Teu Espírito nos vença nessa manhã, que possamos nos render ao Senhor, nos render à Sua palavra, que possamos obedecer aos Seus comandos e desfrutarmos do Teu cuidado e do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. O tema da palavra de hoje é amados traidores. Então a gente viu no livro de Gênesis 2, de 8 a 9, que o Senhor teve um cuidado de preparar um lugar para o ser humano viver. Não era um lugar qualquer, né, gente? Não era, né? Não era uma rua qualquer, um bairro qualquer. Era um jardim que a palavra diz que ele mesmo plantou. Ele preparou esse lugar para o homem. Éden significa deleite. Então imagina que vizinhança, que condomínio era esse, né? Você morar num lugar preparado pelo próprio Senhor. E nós vimos também que o Senhor, ele providenciou abundância de alimento. O Senhor providenciou para o homem tudo o que ele precisaria, né? Para ele viver bem. Ele providenciou alimentos que eram bons e agradáveis. É tão bom quando a gente pega uma fruta que é boa, né? Porque tem banana que não tem gosto, tem maçã que não tem gosto, mas quando a gente pega uma saborosa, como é bom. Agora você imagina aquilo que o Senhor preparou. Como deveria ser esse alimento preparado pelo próprio Senhor? Imagina que delícia, quanto amor, quanto carinho tinha naquilo que o Senhor havia preparado. E então, Deus dá um comando. Qual foi o comando que o Senhor deu? Alguém sabe? A gente costuma pensar, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas esse não foi o primeiro comando. Qual foi o primeiro comando? Coma. Coma livremente. Gente, livremente. Quando eu li esse livremente, eu pensei, não engordava. Com certeza não engordava. Imagina, Eva podia se entupir de melancia, de uva, e não ia engordar. Falei, meu Deus do céu, realmente é o paraíso. Realmente, né? Então, o primeiro comando que Deus, Pai Criador, amoroso, dá é: comam, desfrutem, aproveitem, comam livremente. Ah, meu Deus. Aqui, quando o Senhor fala, ele diz, só tem uma exceção, tá? Tem uma árvore lá no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa aqui não quero que vocês comam. E a gente precisa lembrar que agora o Senhor, ele não está mais falando com a criação inanimada, né? Ele não está falando com uma pedra, ele não está falando com uma estrela. E ele também não está falando com uma criação inconsciente. Ele está falando com o homem. E o homem tem algo muito especial. O que o homem carrega? A imagem e semelhança de Deus. Então, o Senhor fala com um ser que está carregando a sua imagem e a sua semelhança. E como portador dessa imagem e semelhança de Deus, o homem é munido da capacidade de interagir com Deus, de ter comunhão com Ele, de conversar com Ele. O homem também é munido da capacidade de tomar decisões morais, de fazer escolhas voluntárias. Certo? Ele é diferente da criação inanimada. Ele é diferente das plantas e dos animais. Mas ele ainda é homem e não Deus, certo? Ele é homem. Deus criou o homem, homem e não Deus. Deus não fez um semideus. Deus não fez um deusinho. Deus fez um homem. E como homem, Deus lhe deu uma ordem, um comando. E Deus estabeleceu um limite.
Repete comigo, limite. Limite. Ele deu um limite para Adão e Eva. E é muito fundamental que a gente entenda isso. Deus é o único ser ilimitado. Ninguém restringe Deus. Ninguém diz a ele o que ele deve e o que ele não deve fazer. Ninguém diz a ele o que ele pode e não pode fazer. Deus é ilimitado. O homem, não. Amém? Tá claro isso, queridos? Muito bem. Então, o Senhor impõe um limite para Adão e para Eva. E eu já falei aqui algumas vezes que, quando nós nascemos, muitas escolhas já foram feitas para nós, sem a nossa colaboração, sem a nossa escolha, né? Nós não escolhemos em que família nasceríamos, nós não escolhemos em que lugar nasceríamos, né? Puxa, Senhor, por que você me fez no Brasil, nascer no Brasil? Eu queria tanto ter nascido na Etiópia. Nós não escolhemos, né? Nós já nascemos com muitos traços físicos, né? Um é baixinho, outro é alto, um é gordinho, outro é mais magrinho, um é mais clarinho, outro é mais escurinho, um tem o olhinho puxado, tem o olho regalado. E assim nós temos nossos traços físicos que a gente não pediu. E também temos traços de personalidades. Já nascemos com habilidades, com dons, né? Coisas inerentes a nós que o Senhor já colocou em nós. E não há como nós nos revoltarmos. Nós precisamos lembrar que nós somos criaturas. Homem ilimitado, né? Foi Deus quem escolheu já muitas das coisas para nós. E é aí que muitas pessoas já enfrentam dificuldade para viver os propósitos de Deus. Quando não aceitam que são seres limitados, ou não aceitam aquilo que Deus já estabeleceu para elas. Então agora a gente vai acompanhar o relato da queda da humanidade, queridos. E a compreensão de como isso aconteceu, ela é um pilar muito importante no estabelecimento das nossas crenças, da nossa fé. Então eu quero que você preste muito atenção. Vamos ler lá Gênesis 3, de 1 a 5 primeiro. Eu coloquei o tema desse primeiro tópico como a armadilha maligna disfarçada de discurso piedoso. Então, Gênesis 3, de 1 a 5 diz o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? É interessante porque essas palavras no hebraico, elas são tão difíceis de traduzir que Lutero escreveu assim quando ele estava traduzindo, que ele não estava encontrando palavras adequadas nem no latim, nem no alemão, mas que as palavras que a serpente usou expressavam alguém torcendo o nariz, meio que revirando assim, falando, foi isso mesmo. A gente até consegue imaginar essa expressão, né? Foi isso mesmo que Deus disse. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente que não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha só. Perceba que na pergunta da serpente, Deus falou:
comam de qualquer árvore, menos uma. E ela disse, é verdade que você não pode comer de nenhuma árvore? Olha só que ardilosa, né? Primeiro, então, ela começa questionando o mandamento do Senhor. Lançando, sabe, confusão, dúvida. Foi isso mesmo que ele disse. Será mesmo? E sabe, irmãos, a gente pode muitas vezes dar ouvidos a um discurso semelhante. Quando nós questionamos os mandamentos do Senhor, quando nós questionamos essa palavra, nós estamos vivendo isso daqui. E quantas vezes a gente dá ouvidos a essa voz maligna e fica pensando, será mesmo que é assim que o Senhor deseja que a gente viva? Será mesmo que Ele espera que a gente viva sem mentir? Alguém vive sem mentir. Será mesmo que Ele espera que a gente viva sem trapacear, sem adulterar, sem falar palavrão? É sério que Deus espera que a gente dê conta de toda a palavra que sair da nossa boca? Será mesmo? Será mesmo que é possível viver uma vida em fidelidade e ainda ser feliz? Será mesmo que o Senhor vê tudo o que acontece na minha vida? Será mesmo que eu preciso ir e fazer discípulos? Eu acho que não é para todo mundo isso daí. Será mesmo que eu preciso ensinar os meus irmãos mais novos a guardar tudo que o Senhor tem ensinado e que eu já aprendi? Será que isso é para mim? Será mesmo que eu também preciso participar dos sofrimentos de Cristo para que o reino avance? Depois de questionar a fala do Senhor, a serpente, ela ainda se torna mais atrevida, mais ousada, abusada, e ela começa agora, queridos, a atacar a dignidade do Senhor, a bondade dele. Ela começa agora a insinuar que Deus é mentiroso, invejoso e ciumento. Ela vai dizer, certamente vocês não vão morrer. Contradizendo o que Deus diz. Não, sabe o que é? É que Deus sabe, né? Deus sabe que depois que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir, vocês vão conhecer todas as coisas. E sabe, queridos, agora de repente a mulher está ali diante da verdade de Deus e a verdade da serpente. A verdade de Deus envolve uma ordem clara que traçava um limite e protegia o ser humano. Porque quando o Senhor deu a ordem, Ele estava também estabelecendo uma proteção. Porque Ele não queria que o homem caísse e perdesse a vida eterna.
E quando o Senhor dá essa ordem, não comam daquela árvore. Eu lhes pergunto, foi uma ordem difícil de obedecer? O que vocês acham? Era difícil? A gente teria um argumento, a gente poderia dizer, Senhor, desculpa aí, é que o Senhor plantou as árvores muito longe. Eu estava 2 dias sem comer, era a árvore mais perto que estava perto de mim. Se eu não assim, ó, esticasse, pegasse um fruto, eu ia morrer, Senhor. Não tinha morte, né? Então, não sei o que nós ia falar, porque não tinha desculpa, né? Não era difícil. Não era difícil de obedecer. Era algo tranquilo, né, gente? Vamos combinar. Não era algo impossível de se fazer, né? Mas, o que a serpente jogou? A verdade da serpente está ligada a uma promessa. A promessa de ausência de limites. A serpente estava sugerindo que Eva, Adão, iriam ter então o conhecimento do bem e do mal. E eles não iriam mais ter alguém que dissesse para eles o que fazer, o que não fazer. Isso pode, isso não pode. Ó, vocês vão conhecer tudo, então vocês não vão mais precisar de Deus, entendeu? Vocês não vão mais precisar seguir as orientações. Vocês não vão mais precisar ouvir os conselhos, as instruções. Vocês não precisam mais. Vocês vão ser como deuses. Como Deus. Como Deus serão conhecedores do bem e do mal. E a oferta da serpente de nós vivermos sem limites, queridos, ela continua aparecendo nos outdoors, nas telas, na TV. A gente vê muito isso. Mas a verdade é que o Senhor nos dá limites em sua palavra. O Senhor nos dá muitos limites para a nossa própria proteção. O Senhor nos dá limites que protegem a nossa pureza antes e depois do casamento. O Senhor nos dá limites que protegem a nossa vida de uma ambição desenfreada. O Senhor nos dá limites que protegem os nossos relacionamentos fraternais. Então, Ele nos ensina, né, a respeito de não fofoquem, não estimulem a inveja, o ciúme. Isso tudo faz mal, isso tudo vai denegrindo o amor entre vocês. O Senhor nos dá limites que protegem a nossa saúde física dos excessos, né? Excesso de tudo. Excessos de comida, de bebida, de lazer, de trabalho. O Senhor põe limites. Ele diz, um dia você vai descansar. O Senhor coloca limites que protegem a nossa saúde emocional. Então Ele nos ensina na sua palavra. Não andem ansiosos, basta o mal de cada dia. Levem suas preocupações diante do Senhor, né? O Senhor nos dá limites que protegem o nosso destino eterno. Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então a verdade é que o Senhor nos coloca muitos limites. E a serpente tenta fisgar esse primeiro casal, dizendo para eles que eles não precisam desses limites. E aí eu quero ler contigo o 6 e o 7 agora. Gênesis 3, 6 e 7. E aí a gente vai entrar no segundo ponto da palavra, que é... Você já ouviu na expressão, comprei coelho por lebre?
Né? Por quê? Porque a lebre é maior que o coelho, né? Aí você, poxa, comprei coelho por lebre. Você levou uma coisa menor, mas você esperava algo maior. Então, o tópico segundo aqui é comprando escravidão por liberdade. Né? A serpente ofereceu liberdade, mas o que veio foi escravidão. Então, vamos lá. 3, 6 e 7 diz o seguinte. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha só, perceba o processo da queda, porque é muito semelhante como acontece nos nossos dias. O processo é o mesmo, queridos. Você percebe ali Eva rondando a árvore, olhando, né? Diz quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, aquela coisa assim, né? Tá ali, eu não posso tocar, mas você começa a passar, você começa a olhar, né? Você começa a ser seduzido por ela. Atiça as emoções humanas, os sentidos, né? Você vê que a visão ali tem um apelo, ela é agradável aos olhos. Né? O paladar começa a despertar um desejo, parece agradável ao paladar. Os instintos mais básicos dizem a ela: isso é bom para comer, isso é bom, vai, você merece. Aí tem o estímulo estético, a aparência, né? Também sussurra no ouvido dela, é agradável aos olhos, olha que coisa mais linda. Não, isso aí é um desperdício se você não comer. Isso aí é um desperdício. Quantos que no teu lugar já estavam ali experimentando? E o mais forte da atração é expressada na conclusão: desejável para dar entendimento. Essa palavra entendimento, ela quer dizer tornar entendido, sensato, mas também quer dizer ter sucesso e êxito. E aí, queridos, eu faço uma pergunta para nós aqui. Quantos caem nessa cilada porque desejam experimentar o máximo da vida, tirar o máximo proveito, experimentar esse sucesso, esse êxito? Querem ter a oportunidade de viver coisas maiores, coisas melhores, proporções maiores que ainda não foram alcançadas. Veja que primeiro a serpente gera uma desconfiança, né? Perturba a confiança inocente que eles tinham no Senhor. Aquele amor grato começa a ser abalado. Será? Será mesmo? Né? Você começa a ficar em dúvida. Essa dúvida começa a questionar o caráter de Deus. Será mesmo que Deus vai me castigar? Será mesmo? Né? Que nem lá em casa alguém me pergunta assim: o que você faria se eu fizesse tal coisa? Na casa de vocês acontece também? O que aconteceria se eu fizesse isso? Orgulho e prepotência vão encontrando espaço no coração do homem. Sabe por quê, queridos? Olha só.
A gente está aqui dissecando a queda, né? Podemos chamar essa palavra também de anatomia da queda, mas o homem começa a considerar a hipótese de se opor ao soberano do universo. Aí vem a concupiscência, né? O desejo. O homem começa a cogitar ultrapassar o limite estabelecido. O objeto desejado começa a se tornar encantador, sedutor. Começa a tomar conta da imaginação do homem. Ah, mas podia ser assim, eu podia fazer isso, podia levar para tal lugar. Então, quando ele menos percebe, a sua vontade já está presa. E aí nasce o pecado. O pecado é a rebelião contra a vontade de Deus. É a usurpação dos direitos de Deus em sua majestade. Olha só. Você tem a sua casa. A sua casa é o seu reino. A sua casa é o seu ambiente, o seu domínio. É você que manda lá, né? Você tem as suas regras na sua casa. Se pode comer no sofá, se não pode. Se pode pular na cama, se não pode. O que pode, o que não pode fazer. Então, o universo é a casa do Senhor. Foi Ele que criou. Foi Ele quem fez todas as coisas. Ele está no direito de governar como Ele quiser. E Ele escolheu plantar um jardim, colocar o homem e a mulher lá. Ele escolheu dar a eles uma infinidade de alimentos e disse: aquele lá você não vai tocar, o dia que você tocar vocês vão morrer. E quando o homem decide ir contra, ele está roubando Deus desse direito de governar como ele quiser. Vocês estão entendendo quão sério é o pecado, queridos? Amém? Amém? Vocês estão aqui? Amém. Quando o ser humano decide se apoiar na sua própria inteligência, na sua opinião, para viver uma vida que ultrapassa os limites estipulados por Deus, ele está pecando. Ah, eu sei que Deus mandou fazer assim, mas eu quero viver assim. Eu sei que o Senhor estipulou que fosse dessa forma, mas eu vou fazer desse jeito. Quando o homem decide ampliar o ambiente determinado por Deus, né? Ele me deu 559 milhões de árvores para comer, mas eu quero daquela. Ele quer ampliar, né? Deus falou, fica aqui. Você falou, não, mas eu quero aquela. É o homem, pecado é o homem rejeitar a posição de Deus e se colocar acima das ordens do Senhor da criação. A palavra de Deus já não tem mais autoridade e valor. Olha que sério, queridos. O homem não quer mais saber de desfrutar apenas daquilo que Deus lhe dá. Ele também quer desfrutar daquilo que Deus lhe nega. E ele também quer aquilo que foi proibido para ele. Então, o pecado é estar sem lei. Tem lá 1 João 3,4. O pecado é estar sem lei. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei.
né? Então, quem decide viver na prática do pecado, decide dizer, eu sei que ele falou, mas eu sou diferente, eu vivo diferente, esse é o meu jeito, eu sou assim. Eu sou assim. Mas a palavra diz para você fazer isso, meu irmão. Eu sei que diz, mas eu não quero. O pecado é negar a dependência de Deus. Quando o ser humano pensa que pertence a si mesmo, indo completamente contra o direito de posse de Deus. Olha só, que forte que é isso. Quando a gente acha que se manda, né? Quando a gente acha que a gente manda, a gente tem o direito de mandar na própria vida. A gente está roubando o direito de posse de Deus. Porque nós somos possessão dele. O pecado, olha só, é uma negação do próprio Deus. Porque a pessoa começa a viver como se Deus nem existisse. Desprezando a sua soberania, a sua vontade, os seus mandamentos e suas instruções. Você percebe que uma pessoa pode ser assídua a uma igreja aos domingos e viver como se Deus não existisse? É muito louco. É muito louco. Porque você negar se submeter às ordens do soberano é você viver como se ele não existisse. Então o pecado, acabamos de ler, entrega a sua paga. Após comerem, a conversa terminou. As duas pessoas não conversam mais. E a serpente sumiu. Silêncio, culpa, vergonha, medo, apreensão. Logo depois da queda vem a grande desilusão. Eles não haviam se tornado divinos. Agora o discurso da serpente se revelou uma mentira. E de fato eles entendem, Deus estava certo. O que Deus falara era verdade. Os olhos deles realmente se abriram, mas não para ver o que esperavam. E o que será que eles esperavam ver, né, gente? Se eles esperavam ser como Deus, o que eles esperavam ver? A gente não vai mais depender de Deus, ele não vai mais precisar falar o que a gente pode e não pode fazer, a gente vai começar a ver tudo, a gente vai ver os mistérios sobrenaturais, mas não. Quando os seus olhos se abrem, a única coisa que eles veem é a própria nudez, é a sua própria condição de carência. Estava lendo uns comentaristas dizendo que de repente essa nudez pode significar que o homem viu toda a sua maldade. Viu toda a realidade da sua nova existência. Agora ele vive de uma forma diferente. Acabou-se a sua inocência. Foi-se embora a naturalidade. E a quebra do relacionamento com Deus atinge o homem como um todo. Então ele agora sente a necessidade de se cobrir. Está tomado de vergonha e medo de Deus. Ele vai fazer ali vestes de folhas. E agora eu queria ler contigo do 8 ao 13, que aí é o nosso terceiro ponto da palavra, que tem o título Encarando o Soberano.
3:8 diz o seguinte: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Talvez as roupas que eles fizeram servissem para esconderem-se um do outro. Mas, como a gente percebe aqui, quando Adão ouviu os passos majestosos do Senhor se aproximando, ele percebeu que elas não eram adequadas para se apresentar diante do seu Criador. E é essa sensação mesmo, né? Quando a gente pisa na jaca. Essa vergonha, essa culpa. A gente sabe que a gente não está de forma adequada para se aparecer, para aparecer diante do Senhor, para se apresentar diante dele. E Adão percebeu isso. Adão percebeu que a cobertura que ele havia feito não adiantava nada. Ele ainda se sentia exposto diante de Deus. Quantas vezes nós também tentamos esconder as nossas vergonhas uns dos outros, não é mesmo? Mas nós não podemos esconder nada daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Não podemos. Não podemos. Então Adão foge e se esconde. Por mais que seja impossível fugir e se esconder do Senhor, é bem isso que o ser humano faz, né? A gente foge de Deus. A gente foge de Deus. Não sei você, mas conheço muita gente que às vezes digo, vamos fazer uma visita, vamos lá para a igreja, vamos lá dizer assim, eu tenho umas coisas para ajeitar na minha vida, depois que eu consertar isso, daí eu vou. Tem umas coisas que eu preciso resolver, aí depois eu vou, né? É esse sentimento, tipo assim, eu não me sinto adequado para estar diante de Deus. Fugimos, porque não queremos encarar a verdade. Não queremos encarar o que fizemos. Não queremos encarar o Senhor. Não queremos admitir o estado em que nos encontramos. E em nossos esconderijos, a gente se esforça para se sentir seguro. Né? Mas a gente não consegue, né? Você vive uma apreensão. E se descobrirem? Ai, meu Deus do céu. E se descobrir? E se alguém falar? E se alguém contar? E se? Até ouvirmos os passos majestosos do Senhor. Veja só. Veja só. É Deus que vai atrás do ser humano escondido. É Deus. É Ele quem toma essa iniciativa. Deus não abandona o homem. Deus não abandona o homem.
Ele poderia, não poderia, gente? Ele poderia. Eu fiquei muito pensando nisso. Falei, Senhor, tu poderia ter descartado esses cabeça dura, tu poderia ter começado tudo de novo, Senhor. E o Senhor foi ministrando sobre o caráter dele. Ele falou, eu sou justo, eu sou santo, mas em mim há uma fonte de compaixão, há uma fonte de misericórdia. Não pude descartá-los. Fui atrás, fui buscar. Agora, além de Adão e Eva saberem que Deus é o Criador, eles passam a conhecer uma nova realidade a respeito da pessoa de Deus. É revelado a eles que o seu Criador é também o seu Redentor. Ah, queridos, é Ele quem vai em direção. Nós poderíamos ler que, nossa, eles perceberam, viram que estavam nus, ficaram constrangidos, de repente uma aflição tomou seu coração, um medo, uma vergonha, e eles começaram a clamar, Senhor, nós fizemos uma besteira, Senhor, nos perdoe, Senhor, o que a gente pode fazer para consertar, né? A gente poderia ler o desespero de um homem, mas não é isso que aconteceu, não foi isso que aconteceu. O homem foge, o homem tenta dar um jeito por ele mesmo, o homem vai lá, pega umas folhinhas e ele tenta curar um câncer com chá de camomila. E nós muitas vezes fazemos isso. Nós pisamos feio na jaca e aí a gente quer consertar do nosso jeito. As vestes feitas pelo primeiro casal simbolizam as boas obras, né? Eu faço tudo errado. Os meus negócios lá é um chuncho só. Eu dou piscada para toda mulherada na rua, mas eu dou o dinheiro todo ano para, sei lá, Unesco, não sei o quê. Eu ajudo um lar, eu mando cesta básica para não sei aonde. Mas aí tem um dia que a gente ouve os passos do Senhor. E aí quando a gente se vê se aproximando daquele que sabe todas as coisas, essas nossas obras, elas se tornam trapos de imundície. Elas não servem para nada. A gente percebe que elas não são adequadas. Elas não são suficientes. Elas não são. Então não é o homem que clama em desespero, pedindo a misericórdia de Deus. A gente vê um homem perdido, confuso, enrolado em suas vergonhas, enganando-se com paliativos. E aí você vê um Senhor que chama o homem. E somente o homem. Você percebe que Deus chama o homem? Ele não chama Adão e Eva, ele chama o homem. Ele tinha dado a ordem para o homem, que repassou a mulher. E o homem, né, que a Eva estava lá, se namorando, da árvore, sendo seduzida. E o homem, a gente tem a impressão que ele está o tempo todo perto, mas ele está, ó, quietinho, em silêncio. Então, o homem que observou tudo em silêncio, que concordou com o pecado em silêncio, ele agora é chamado a quebrar o silêncio e admitir a sua responsabilidade. E sabe, queridos, o caráter justo de Deus não permite ter o culpado por inocente.
Então, o Senhor, Ele vai nos ensinar sobre responsabilidade, sobre respondermos pelo que nós fazemos. O Senhor, então, nos chama a assumir as nossas culpas, as nossas vergonhas, a nossa rebeldia, as nossas manipulações, a nossa falta de fidelidade, a nossa falta de honestidade, a nossa falta de clareza nas coisas, a nossa rebeldia. O Senhor nos chama a assumir a nossa traição. O Senhor nos ensina sobre responsabilidade, então Adão agora precisa confessar. E a gente percebe como é difícil para ele confessar. É difícil para a gente confessar. Então, primeiro, Adão só menciona aquilo que ele consegue perceber a respeito de si mesmo. Então, ele falou, o que deu, né? O que aconteceu? Aí ele percebe que ele está nu. Então, é como se ele falasse, olha, tem algo errado comigo, eu me sinto exposto, não sei, eu estou meio envergonhado, estou meio com medo, eu tenho medo do que vai acontecer, foi estranho esse abalo que aconteceu dentro de mim. De repente, eu estava num lugar de deleite, mas de repente eu estou num lugar de trevas, e eu estou sentindo uma sensação que eu não tinha antes. O que é isso? Isso é medo, isso é vergonha, eu nunca senti isso antes. E aí Deus ajuda ele. Deus ajuda. Fala assim, você tá nu? Quem que te disse que você tá nu? Você estava conversando com quem? O que aconteceu? O que você fez para você se sentir assim? Vai, vomita, fala, assume. E é difícil, né, gente? É difícil a gente assumir as nossas culpas. Com isso, nisso a gente tem a aprender com o rei Davi, que foi rápido em se arrepender, rápido, né? Mais ou menos, né? Mas se arrependeu. E olha só que interessante. A sua confissão, né? Porque tem uma confissão implícita, né? Ele diz, não, eu não comi. Não, ele diz, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, parte da culpa está na mulher e parte da culpa está Deus, né? Deus podia ter me dado uma crente melhor, né? Me dar essa aí. É muita petulância, né, gente? Esses somos nós. É nós. É nós, galera. Tudo igual. Tudo farinha do mesmo saco. Tudo pó do mesmo barro. Somos nós somos assim. A resposta de Adão está cheia de defesas, de desculpas. Olha que triste. A primeira conversa relatada na Bíblia entre Deus e o homem é inteira do homem procurando se defender diante de Deus. Mas o homem e a mulher chegam ao ponto de fazerem essa vergonha que é de culpar o próprio Deus, né? E aí aqui eu acho que Deus falou, não, agora vocês abusaram. Some. Mas Deus não faz isso, né? Deus não faz isso ainda, gente. A gente se suja, daí a gente tá sujo, a gente se lambuza mais ainda na lama, e ainda assim, Deus não desiste de nós. O pecado, ele não separa somente o homem de Deus. O pecado também separa as pessoas umas das outras, porque o culpado vai buscar a culpa no outro. Entende? E aí nós vamos para o quarto ponto e último: maldição, castigo e graça. Você pode ler em casa, a narrativa continua a partir do capítulo, ali o 3, versículo 14. Deus decreta uma maldição para a serpente, mas não decreta maldição para o homem e para a mulher. Para eles, o Senhor decreta castigos, disciplinas, para eles compreenderem o que eles haviam feito. Mas além dos castigos, nós vemos um derramar da graça divina, queridos.
um derramar da graça. Porque no seu discurso ali, quando o Senhor está falando com Eva, o Senhor diz, multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, sofrimento dará à luz, tal, seu desejo será para com seu marido. Mas antes, o versículo 15, que é chamado de proto-evangelho, né? O comecinho do evangelho. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Queridos, aqui nós vemos já uma palavra, né, jogando, indicando luz ali para esse momento que Cristo morre na cruz, quando a serpente o fere mortalmente, mas ele a derrota, ressuscitando dos mortos e pisando em sua cabeça, né? É Cristo quem cumpre essa palavra. Então, um versículo que eu quero ler com vocês também, que reflete essa graça do Senhor, é o 3:21, que diz o seguinte: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Ou seja, Deus estava dizendo assim: você está certo, Adão, nesse sentimento de querer se cobrir. Você precisa mesmo, você está exposto. Toda a tua rebeldia está aí, está exposta e você precisa se cobrir. Mas o que você fez não é adequado, não é suficiente. Então, eu vou prover vestimentas melhores para vocês. E aí, quando ele fala que ele provê vestes de peles, queridos, peles de animais. Veja que o Senhor ainda não tinha expulsado eles do jardim. Significa que os primeiros animais foram mortos no jardim do Éden. Eles precisaram entregar as suas vidas, porque Deus havia determinado que eles fossem cobertos com roupas de peles. A provisão de Deus aqui, com esse tipo de vestimenta, já é o primeiro vestígio da exigência divina de uma vida sacrificial que oferece cobertura, ou seja, propiciação, capaz de promover a reconciliação. Esse tipo de solução já apontava para o sistema sacrificial de animais que viria mais tarde, para que o homem entendesse que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, para que finalmente ele pudesse compreender a magnitude do sacrifício do Filho de Deus na cruz. Queridos, hoje o Senhor não diz mais para nós nos cobrirmos com vestes de peles. Mas ao invés disso, ele diz para nós nos revestirmos de Cristo. Eu quero ler esse texto com vocês. Está em Romanos 13. Acho que eu passei um outro para ti, Fábio, antes. Se não, pode ser o 13 mesmo, tá? 13. A partir do 13 eu quero. 13, o 13 e 14. O 13 e 21 também. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. O próximo, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sejam justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém. E aí Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar sua justiça. Isso porque na sua tolerância deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Pode ser só aqui. Então Deus está já usando aqui, com essa atitude de cobrir o homem e a mulher, que eles
na sua justiça, no seu direito soberano de governar o universo. Ele havia estabelecido, né, que uma vez que eles comeram, eles experimentaram a morte física não foi imediata, mas ela chegaria. Entretanto, a morte espiritual aconteceu naquele momento. E a palavra diz que todos nós experimentamos. Todos nós, como humanidade que se identifica com Adão, nós experimentamos a queda. Nós caímos, nós pecamos, nós fugimos de Deus, nós sentimos a culpa, nós sentimos a vergonha, nós sentimos a inadequação para nos apresentarmos diante de Deus. Mas esse não é o nosso fim. Esse não é o fim da nossa história. Nós vemos um Deus que se lançou em direção àquele que estava perdido, àquele que estava sujo, àquele que estava imundo, confuso, e o Senhor então promove, o Senhor oferece essa nova oportunidade de um destino diferente. Agora nós podemos ler de trás para frente o que eu vou falar para isso. E nós podemos, queridos, perceber como valioso foi o sacrifício de Cristo. Romanos 13:14. Agora o apóstolo Paulo nos encoraja a vivermos de uma outra forma. Ali diz o seguinte: vivamos decentemente, como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. A gente viu que foi isso que ela fez. Ela ficou pensando, ela ficou calculando, ela ficou imaginando. E o Senhor está falando: para de fazer isso. Revistam-se de Cristo, revistam-se do Senhor. Gálatas 3:26 e 27 diz assim: todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. É incrível esse tema, né, das vestes envolvendo esse assunto. Mas é justamente isso. Agora nós estamos nos vestindo de Cristo. Quando o Senhor olha para nós, se nós aceitarmos essa mão estendida do Senhor, se nós aceitarmos essa oportunidade de confissão de pecados, de arrependimento, se nós aceitarmos essa oportunidade de salvação que o Senhor nos oferece, queridos, quando o Senhor olha para nós, Ele não vê mais as nossas vergonhas, Ele não vê mais a nossa culpa, Ele vê Cristo, porque nós nos revestimos de Cristo. E tem mais um texto que eu quero ler contigo, Colossenses 3, do 5 ao 14, diz: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticam no passado, praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, porém, abandonem todas essas coisas. Abandonem a ira, a indignação, a maldade, calúnia, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, não há diferença entre grego, judeu, homem, mulher, preto e branco, alemão, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas é Cristo. Cristo é tudo e está
escolhidos de Deus, santos e amados. Amados, vistam-se de profunda compaixão, como Ele teve conosco. Vistam-se de profunda bondade, vistam-se de humildade, vistam-se de mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Nós precisamos nos revestir de Cristo todos os dias. Pode se colocar de pé. Ainda estamos aqui nessa carne, abandonando a nossa velha natureza e nos revestindo de Cristo, para que a gente possa viver a vida que Ele conquistou para nós, a vida que Ele deixou como modelo. Mas o nosso alvo é um dia vivermos isso aqui, ó, Apocalipse 3:5. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco, como Ele está de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Amados, eu gostaria de termos um tempo agora íntimo com o Senhor. Você que foi ministrado a respeito dessa palavra e que se viu num lugar, num ambiente interior de vergonha, de culpa, de fuga, e você deseja não fazer como Adão, mas você deseja responder à expectativa do Senhor de assumir a sua responsabilidade. Eu gostaria que você ficasse à vontade para vir à frente, se consertasse com o Senhor. E também você que sente que você precisa se revestir mais de Cristo, mais que você precisa aprender mais a abandonar a sua vontade para fazer a vontade dele, porque nós vimos hoje que nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos posse do Senhor. A vontade dele precisa reinar na nossa vida. Qual vontade dele ele já te revelou e você falou: ah, Senhor, eu não manda eu fazer isso, não, eu não quero. Eu quero fazer outra coisa, eu quero outra situação. Você que precisa de ajuda do Espírito Santo para se render. Você que precisa de ajuda para render-se à vontade do Senhor. Porque às vezes a nossa vontade está presa. A nossa vontade está presa. Mas a gente precisa se render ao nosso Criador. Eu sei que a gente deu o tempo, mas se você quer aproveitar essa oportunidade, queridos, lembra, foi o Senhor que foi ao nosso encontro. É o Senhor quem está estendendo a mão nessa manhã. É o Senhor quem está buscando. É o Senhor quem está procurando. É o Senhor quem está com seus passos majestosos nessa manhã, dizendo: onde você está? Onde você foi parar? O que você fez? Vem aqui, vamos conversar. Enquanto o louvor canta. Tá bom, amém. Muito boa essa direção. Nós vamos fazer o seguinte: o louvor vai tocar uma canção. Você que precisa ir, você pode ir, amado. Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua semana. Você que quer conversar com os irmãos, você pode se chegar ao lobby. Mas você
que quer aproveitar esse chamado do Senhor nessa manhã, fique e seja ministrado. Deus abençoe. Amém.